Por que o cristão não comemora o Natal? Saiba a origem desta festa pagã. Origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. O nome Nimrod se deriva da palavra Mahad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus. Gênesis, capítulo 10, versículo 9. Nimrod era tão perverso que teria se casado com a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe esposa propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Sua mãe esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Ela declarou que, em cada aniversário, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Surge, então, a verdadeira origem da árvore de Natal e de presentes debaixo dela. Semiramis se tornou na rainha do céu e Nimrod se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Agora observem as imagens abaixo. Coincidência não é. É evidência. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações, pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque um madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos se firmam, para que não se mova. Jeremias, capítulo 10, do versículo 2 ao 4. A expansão do Natal. A maioria das pessoas não sabe realmente como essa celebração começou. O seu significado é porque é comemorada no dia 25 de dezembro. O Natal, na verdade, surgiu como uma festa pagã que celebrava o dia mais curto do ano e o novo sol. Como toda festividade pagã, era regada a orgias com muita comilança e bebedeira. A festa de Natal não se inclui entre as festas bíblicas e não foi instituída por Deus. Foi introduzida pela Igreja Católica Romana a partir do século IV e daí se expandiu para o protestantismo e ao resto do mundo.
Com o avanço do cristianismo, os líderes da época resolveram converter os pagãos e, para não deixar a festividade morrer, decretaram que 25 de dezembro seria dia do nascimento do Deus Sol. O Natal é, portanto, a mesma velha festividade pagã de adoração ao Sol. A única coisa que mudou foi o nome. Portanto, com certeza, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Fechamos. Lucas, capítulo 2, versículo 8 diz: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Isto jamais pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro. A Bíblia prova em Cantares, capítulo 2, versículo 1 e em Esdras, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 13, que o inverno era época de chuvas. Naquela região, as primeiras chuvas costumavam chegar nos meses de outubro, novembro e em dezembro. É tempo de inverno, costumando chover e nevar na região. Então, durante o inverno, os pastores recolhiam e guardavam as ovelhas no aprisco. Eles só permaneciam guardando as ovelhas ao ar livre durante o verão. O mais plausível é que Jesus tenha nascido provavelmente em setembro, aproximadamente 6 meses depois da Páscoa. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem dessa data, nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem, nem instrução alguma para fazê-lo, porém existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26 e João, capítulo 13, do versículo 14 ao 17. Significado dos símbolos do Natal. Árvore de Natal. Simboliza a consagração dos deuses babilônicos. Vem de Nimrod, bisneto de Noé, que se afastou de Deus e seguiu pelo caminho da idolatria. Eles consagravam uma árvore aos pés dos deuses e levavam para casa. A árvore é um símbolo de Deus pagão ou até mesmo de um espírito maligno dentro de casa. O Papai Noel. Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, que viveu no século V. A figura do Papai Noel surgiu do folclore escandinavo, no qual o velho mitológico aparecia montado em um bode, em pleno inverno rigoroso, vestindo um traje vermelho e com um gorro na cabeça, trazendo presentes para as pessoas, em honra a Odin, deus nórdico correspondente a Zeus na mitologia grega. A guirlanda natalina.
Na Bíblia cristã, há somente uma menção sobre guirlanda, que foi a coroa feita na crucificação de Jesus, que simbolizou o escárnio, a zombaria e o menosprezo. Esse adorno é o símbolo memorial de consagração, utilizado como oferenda, enfeite funeral. São consideradas portas de entrada dos deuses, que são colocadas na porta das casas como sinal de boas-vindas. As velas natalinas. As velas, símbolo tradicional do Natal, são uma antiquíssima tradição pagã e são um ritual dedicado aos deuses ancestrais e, quando acesas, comemoram o nascimento do deus Sol, que é um deus do fogo. Os piscas-piscas. Mais recentemente, em lugar das velas, passou-se a adotar velas elétricas, velas a pilha e, finalmente, as luzes os piscas-piscas. As luzes penduradas na árvore simbolizam a evocam de deuses e elementos para venerá-los e fazer-lhes pedidos. O presépio de Natal. O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiga Babilônia. É um estímulo à idolatria. Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol. O presépio estimula a veneração das imagens e alimenta a idolatria. O presépio foi inserido por São Francisco. Bolas de Natal. As inocentes bolas coloridas penduradas na árvore bem na sala da sua casa simbolizam, na verdade, os portais do inferno ou as janelas dimensionais que os satanistas usam para entrar em contato com as trevas e seus seres malignos. Pinhas de Natal. As pinhas ainda são muito usadas para enfeitar a mesa durante a ceia de Natal. São fruto dos pinhais e também, como os pinheiros que viram árvore de Natal, tem significado profano, satânico e maldito, pois simbolizam a imortalidade e o espírito dos mortos, uma vez que as pinhas são secas, sem vida. Estrelas de Natal. A estrela que costuma enfeitar a sua casa, a árvore de Natal, está relacionada com o cosmos. A estrela de 5 pontas, o pentagrama, é símbolo da bruxaria e representa o domínio sobre os 5 elementos e é a expressão máxima da magia.
Existe também a estrela de 6 pontas, o hexagrama andrógeno, que é o símbolo mágico mais maligno da feitiçaria, usado pelo satanista para lançar feitiços e invocar demônios. Azevinhos de Natal. As civilizações pagãs, durante o solstício de inverno, tinham por hábito decorar as casas com esta planta. Segundo elas, tinham poderes mágicos que traziam esperança, felicidade e um espírito de luz que cuidava da fertilidade e da família. Os sinos de Natal. Em alguns lugares, os sinos são instrumentos que anunciam as grandes festas populares. No Natal, representam a instrumentos de convocação de espíritos. São trocados também em vários ritos funerários da feitiçaria para abençoar a alma do bruxo que cruzou o reino dos mortos. Duendes do Natal. Segundo a história do Papai Noel, os duendes são seus assistentes, ou seja, ajudantes na fabricação de brinquedos. Isto é tudo mentira. Duende significa demônio. São seres místicos e espirituais. Duendes são cultuados na bruxaria, feitiçarias e nova era. Os duendes nada mais são que manifestações demoníacas. Troca de presentes. Na mitologia significa eternizar o pacto com os demônios, deuses, e mais uma perpetuação do culto a Tammuz, onde as oferendas, presentes, a ele eram colocadas por seus súditos aos pés de tal renascida árvore. Muitas pessoas ainda colocam os presentes nos pés das árvores de Natal. Tudo começou quando o bispo ofereceu às escondidas dotes para 3 filhas de um cristão pobre. Então estava criado o ritual de dar presentes escondidos. Dar presentes à meia-noite não tem nada a ver com a Bíblia. Ceia de Natal. Em primeiro lugar, a verdadeira ceia do Senhor aponta para a morte de Cristo. Na ceia do Senhor, temos o símbolo visível da morte de Cristo. A ceia de Natal é um convite à glutonaria das festas pagãs ao Deus Sol, cujo banquete era servido à meia-noite, e não condiz com a morte de Cristo, mas com o renascimento do Deus Sol. Missa do Galo.
O galo caracteriza o nascer do sol e o seu canto simboliza o amanhecer, comemorado pelos pagãos, como forma de agradecer ao Deus Sol o surgimento do sol após o longo período de inverno. A missa é celebrada diante de um presépio, cujas figuras estão relacionadas com a Babilônia e não com a realidade do Evangelho. Missa do Natal, celebrada na Sala Paulo VI, no Vaticano. Segundo os católicos, trata-se de uma monumental escritura da ressurreição. Em poucas palavras, a ressurreição, ali representada, seria fruto da evolução da matéria, o que se ilustra por uma espécie de humus lavar em que insetos se desenvolvem. Papa Paulo VI, representado como uma espécie de mago do mal com o rosto crispado, a testa franzida, o olhar reversado, a coluna encurvada. O diabo não se esconde mais, não vê quem não quer. Não se trata mais de algo oculto, e sim de uma malignidade facilmente identificável à primeira vista. Satanás prende as pessoas sem que elas percebam. É Satanás que usa de demônios para executar as suas ordens. É ele que pode se transportar nos ares. Não tem corpo físico, em vários lugares sem bater na porta, não morre nunca e quer tomar o lugar de Jesus em nossas vidas. As decorações natalinas, por sua vez, são de uso popular e estão presentes em todos os anos, tanto nas casas como nas lojas de todos os países cristãos. Contudo, as pessoas não fazem a menor ideia do significado maligno existente por trás de tudo isso. E muito menos que a presença desses objetos ritualísticos do paganismo em suas casas e comércio confere uma espécie de autoridade legal para que o tal Deus chifrudo, ou seja, Satanás, possa agir livremente na vida daqueles moradores. Devido ao que significam, a eletronização desses símbolos mágicos do paganismo são convites endereçados para que o Deus chifrudo e suas legiões chamando-os para que entrem nos lares e nos mais diversos recintos e exerçam seu papel destruidor. Mas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Qual deve ser o nosso procedimento agora que descobrimos a verdade quanto às origens pagãs inseridas nas comemorações do Natal? Primeiro,
Nos libertamos das simbologias e práticas associadas aos ídolos pagãos, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Segundo, instruirmos familiares amigos. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Terceiro, resistirmos ao espírito satânico do consumismo no Natal. Para Jesus, o mais importante é o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Quarto, não é errado desejar um feliz ano novo para alguém, porém agora que sabemos da origem pagã dos símbolos e práticas do Natal, não é adequado desejar Feliz Natal, mas devemos dizer que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nestes dias. Quinto, não esquecer que não há mandamento ou instrução alguma da Bíblia para celebrar o nascimento de Cristo. Somos orientados assim a lembrar da sua morte e ressurreição que nos proporcionou a vida. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao 26. E João capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 17. Nada de Papai Noel, nada de árvore, nada de presentes. O meu Natal é Cristo. Jesus morreu por nós, com morte de cruz para nos resgatar do pecado e nos fazer novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Com nova maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, com novos testemunhos, sobretudo com um novo coração, cujo corpo agora é templo do Espírito Santo de Deus. Abra em Romanos capítulo 8, do versículo 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Paz a todos.